Muitas vezes a vida nos deixa literalmente sem entender o que está acontecendo, porque está acontecendo, não é mesmo? Talvez você esteja enfrentando uma situação tão difícil que parece impossível acreditar que algo bom possa sair dela. Fique tranquilo, que não é só com você. Às vezes, o que enxergamos como caos é, na verdade, parte de um plano maior que ainda não conseguimos compreender. Pode ser difícil acreditar nisso, especialmente quando enfrentamos momentos de dor ou incerteza. Mas e se eu te dissesse que cada desafio, cada sofrimento faz parte de algo muito maior, planejado por Deus com um propósito perfeito? Acredite nisso, nada é por acaso. Essa verdade pode parecer distante ou até difícil de aceitar, especialmente quando o sofrimento grita mais alto que a esperança. Mas é exatamente nesse ponto que mora a grandeza do plano de Deus. Ele não vê como nós vemos. Enquanto nos preocupamos com o momento presente, Ele já contempla o quadro completo, sabendo exatamente como cada detalhe se encaixa para criar algo extraordinário. E essa mensagem é para você que talvez esteja carregando dúvidas, tentando entender os porquês que parecem sem resposta. Talvez você se pergunte, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa fase nunca passa? Será que Deus realmente está comigo nesta situação? Essas perguntas são normais, humanas, e Deus conhece o peso que elas carregam em seu coração. Ele sabe que há momentos em que é difícil enxergar além do sofrimento, mas é exatamente nesses momentos que Ele sussurra: confie em mim. Eu tenho um propósito. A nossa visão é limitada, como se olhássemos a vida através de uma pequena janela. Não conseguimos ver o horizonte completo, mas Deus vê. Ele sabe exatamente o que está à frente, e cada momento, cada lágrima, cada vitória ou aparente derrota está levando você para algo maior. Não é fácil acreditar nisso quando estamos em meio ao caos, mas é precisamente nesses momentos que a fé se torna o alicerce que nos sustenta. Já parou para pensar que até as coisas que parecem sem importância estão debaixo do cuidado divino? Que até os atrasos, os imprevistos, as portas fechadas têm algo a nos ensinar? Essa reflexão não é sobre negar a dor ou fingir que tudo está bem. É sobre lembrar que mesmo no meio das dificuldades, Deus está trabalhando. Ele não desperdiça absolutamente nada em sua vida. E o que hoje parece ser um obstáculo pode ser exatamente o que você precisa para crescer, amadurecer e viver algo que você nunca imaginou. Essa mensagem é para o seu coração, para que você saiba que mesmo quando tudo parece sem sentido, Deus está cuidando de cada detalhe. Não desista, não perca a fé, porque no tempo certo, tudo o que hoje é confuso vai se tornar claro, e você entenderá que tudo tinha um propósito. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando pensamos na palavra propósito, muitas vezes imaginamos algo grandioso, como uma missão de vida extraordinária ou um chamado específico que nos fará sentir completos. Mas o propósito divino é muito mais profundo e abrangente. Ele não se limita a grandes momentos ou realizações. Está presente nos detalhes, nas situações cotidianas, nos encontros inesperados e até nos momentos difíceis que, à primeira vista, parecem ser apenas obstáculos. O plano de Deus é perfeito e vai além do que podemos compreender. Ele é como um arquiteto habilidoso que projeta uma construção sólida e magnífica, onde cada peça, por menor que pareça, tem um papel crucial. Quando olhamos para a nossa vida, às vezes conseguimos enxergar apenas partes isoladas dessa construção. Talvez uma perda que ainda dói, uma oportunidade que não aconteceu ou um sonho que parece ter ficado para trás. Mas Deus vê o todo. Ele não desperdiça nada. Cada detalhe, cada experiência,
Cada lágrima faz parte de um plano maior que ele está desenhando com amor e cuidado. Um exemplo poderoso está na história de José, no Antigo Testamento. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustiçado e preso por um crime que não cometeu. Durante anos, sua vida parecia ser uma sequência de perdas e fracassos. Mas no final, percebemos que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Cada etapa dolorosa preparou José para se tornar o governador do Egito, salvando inúmeras vidas durante um período de fome. O que parecia ser uma sequência de infortúnios era, na verdade, o propósito de Deus em ação. Quando José finalmente reconheceu isso, ele disse aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Essa história nos ensina que o propósito de Deus não é apenas sobre nós, mas também sobre como nossas vidas impactam os outros. Muitas vezes, Ele usa as nossas dificuldades para moldar nosso caráter, nos fortalecer e nos posicionar no lugar certo, na hora certa, para que possamos ser instrumentos de bênção. Pode ser difícil entender isso enquanto enfrentamos a dor ou a espera. Mas é importante lembrar que Deus não desperdiça nada. É aqui que entra a confiança. Confiar no propósito divino significa aceitar que nem sempre teremos todas as respostas imediatamente. Significa descansar no fato de que Deus sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. Essa confiança é desafiadora, especialmente em uma cultura que valoriza o controle e a previsibilidade. Mas é exatamente nesse abandono do controle que encontramos a paz que excede todo entendimento. Deus está sempre trabalhando, mesmo quando parece que Ele está em silêncio. Ele nos vê em nossas lutas diárias, conhece os desejos do nosso coração e está sempre agindo para o nosso bem. O propósito de Deus não é apenas uma promessa para o futuro. É uma realidade viva e ativa no presente, mesmo que ainda não consigamos enxergá-lo por completo. Há um sentimento desconfortável, mas profundamente transformador: o sofrimento. Ele é uma das ferramentas mais poderosas que Deus usa para nos moldar e nos aproximar dele. É natural querer fugir da dor, evitá-la a qualquer custo. Mas o que muitas vezes ignoramos é que são justamente os momentos mais difíceis que nos ensinam as lições mais valiosas e nos fortalecem para os desafios que ainda estão por vir. Deus não nos faz sofrer sem propósito. Ele usa cada lágrima, cada perda, cada silêncio como parte de um plano maior. Um exemplo que ilustra isso é o de Jó, um homem íntegro que perdeu tudo: seus bens, sua família, sua saúde. Jó chegou a questionar Deus, tentando entender o porquê de tanto sofrimento. Mas mesmo em meio à dor, ele permaneceu fiel. No final, Deus restaurou tudo o que Jó havia perdido, mas não sem antes ensinar-lhe uma verdade fundamental. O plano de Deus vai além da nossa compreensão, e confiar nele é o maior ato de fé que podemos exercer. Jó não apenas recuperou suas bênçãos, mas também saiu daquela experiência com uma visão muito mais profunda sobre quem Deus é. Nos momentos de sofrimento, é comum sentirmos que Deus está distante. Mas a Bíblia nos assegura que Ele está mais próximo do que imaginamos. O salmista declara: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido." Salmos 34, versículo 18. Quando enfrentamos dores intensas, muitas vezes nosso coração se torna mais sensível para ouvir a voz de Deus. São nesses momentos que somos despojados de nossas ilusões, de autossuficiência e passamos a depender inteiramente dele. O sofrimento também nos transforma de maneiras que não seriam possíveis em tempos de facilidade. Ele nos ensina a ter compaixão, porque passamos a entender o que é a dor. Ele nos ensina a valorizar as pequenas coisas, porque aprendemos a viver um dia de cada vez. E, acima de tudo, ele nos ensina a perseverança. O apóstolo Paulo escreve:
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos, capítulo 5, versículos 3 e 4. O que parece ser o fim é muitas vezes o início de algo muito maior. É importante lembrar que o sofrimento nunca é o destino final. Deus não nos deixa na dor indefinidamente. Assim como a noite dá lugar ao amanhecer, as tempestades em nossas vidas também passam. O que resta então é a obra que Deus realizou em nós através do processo. A confiança que Ele construiu, a fé que Ele fortaleceu e o propósito que Ele revelou. O sofrimento não é o fim, é uma passagem para algo maior. Você pode estar enfrentando algo que parece insuportável agora, mas lembre-se, Deus não nos dá mais do que podemos suportar, e Ele está sempre ao nosso lado. A dor de hoje pode ser o testemunho de amanhã, algo que você olhará para trás e verá como um ponto de virada em sua vida. Ele trabalha em silêncio, movendo peças e eventos que à primeira vista parecem insignificantes, mas que fazem parte de um propósito maior. Muitas vezes não damos atenção às coisas que consideramos pequenas, mas elas têm um papel essencial na formação do plano que Deus desenhou para nossas vidas. Cada momento, cada decisão, cada encontro inesperado carrega uma possibilidade de revelar algo extraordinário no tempo certo. A Bíblia nos apresenta histórias que exemplificam como Deus usa os detalhes para transformar vidas. Pense em Moisés, um bebê colocado em um cesto no rio Nilo. Um ato simples, mas cheio de significado. Ele foi encontrado pela filha do faraó e criado no palácio, sendo preparado sem que soubesse para libertar o povo de Israel. Aos olhos humanos, parecia apenas uma coincidência, mas era parte de um plano cuidadosamente orquestrado. O detalhe de um cesto flutuando no rio mudou a história de uma nação. Os detalhes são tão importantes para Deus que até mesmo os momentos que consideramos falhas ou desvios são usados por Ele para um propósito maior. Em nossas vidas, esses pequenos detalhes podem ser encontros que achamos casuais, mas que têm o poder de mudar nosso destino. Um conselho recebido no momento certo, uma oportunidade que parecia pequena, mas que abriu portas inesperadas, ou até mesmo uma demora que evitou um desastre. Deus não desperdiça nenhum desses momentos. Eles fazem parte de um quebra-cabeça maior que só Ele consegue ver por completo. A questão que fica para nós é: estamos atentos a esses pequenos detalhes? Estamos dispostos a confiar que até as situações mais simples ou difíceis podem ter um significado maior no plano de Deus? Muitas vezes estamos tão focados no futuro que não percebemos os sinais e oportunidades que Ele coloca bem diante de nós. Pequenos gestos de bondade, palavras ditas na hora certa ou portas que se abrem quando menos esperamos são evidências de que Ele está no controle. Deus trabalha nos bastidores, organizando cada peça do quebra-cabeça. Mesmo quando não conseguimos ver a imagem completa, podemos confiar que Ele está criando algo belo e significativo. Lembre-se, o que parece pequeno hoje pode ser a chave para algo grandioso no futuro. Um dos maiores desafios da vida é aceitar que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Vivemos em um intenso imediatismo, onde tudo precisa acontecer rápido e à nossa maneira. Pior ainda quando caímos na armadilha de nos compararmos aos outros. Mas o plano divino opera em um ritmo diferente, perfeito em sua precisão, mas muitas vezes difícil de compreender. Essa diferença nos ensina a confiar, a esperar e a depender completamente daquele que vê o futuro que ainda não enxergamos. O livro de Eclesiastes nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1.
Essa verdade nos desafia a refletir sobre a nossa impaciência. Queremos respostas rápidas, soluções instantâneas e resultados imediatos. Mas Deus trabalha em processos. Ele nos molda e prepara enquanto esperamos, porque muitas vezes não estamos prontos para receber aquilo que pedimos. Nós somos como uma semente plantada no solo. Quando ela é enterrada, parece que nada está acontecendo. Aos olhos humanos, tudo parece parado, mas no invisível, uma transformação está acontecendo. A semente está germinando, suas raízes estão se aprofundando e, no tempo certo, ela brota e cresce, tornando-se uma árvore que dará frutos. Assim também é o tempo de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, enquanto achamos que estamos apenas esperando, Ele está trabalhando no nosso interior, fortalecendo nossas raízes espirituais para que possamos suportar o peso das bênçãos que virão. Esperar no tempo de Deus não significa passividade. É um período de aprendizado, crescimento e preparação. Enquanto esperamos, Ele nos ensina a depender dEle, a ouvir sua voz e a alinhar nossos desejos com sua vontade. Esse processo nos transforma, fortalecendo nossa fé e paciência. Essa espera exige força e coragem, mas traz recompensas imensuráveis. Confiar no tempo de Deus também nos ajuda a lidar com as decepções. Às vezes, Ele fecha uma porta porque sabe que não é o momento certo, ou porque tem algo melhor preparado. Pode ser difícil aceitar, mas é um lembrete de que seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Quando olhamos para trás, percebemos que cada atraso, cada porta fechada, cada espera teve um propósito. Lembre-se, o tempo de Deus não é apenas um teste de paciência, mas um convite à confiança. Ele sabe o que é melhor para nós e trabalha em nosso favor, mesmo quando não conseguimos entender. Tudo acontece no momento certo e, no final, percebemos que a espera valeu a pena. A vida pode ser comparada a um livro cujas páginas ainda não lemos. Por vezes, ficamos presos em capítulos difíceis, sem entender o porquê de estarmos vivendo certas situações. No entanto, quando confiamos que Deus é o autor dessa história, começamos a enxergar que cada página tem um propósito e que, no final, o enredo será repleto de sentido e beleza. Deus não erra. Ele conhece cada detalhe da sua vida, cada dor que você já enfrentou, cada vitória que o fez sorrir. Ele também sabe das dúvidas que hoje ocupam sua mente e do peso que o seu coração carrega. Mas o que Ele quer que você entenda é que nada disso está fora do controle dele. É difícil enxergar isso quando estamos no meio do processo. Às vezes, queremos respostas imediatas, um vislumbre do futuro que nos ajude a seguir em frente. Mas Deus trabalha em silêncio, construindo algo muito maior do que nossa visão limitada pode alcançar. O que Ele pede de nós é confiança. Confiança de que Ele está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Fé de que Ele está ao nosso lado, mesmo quando sentimos solidão. Esperança de que, no momento certo, entenderemos que tudo fazia sentido. Hoje, você está exatamente onde deveria estar. Não porque tudo está resolvido ou perfeito, mas porque cada passo que você dá está levando você para o centro do propósito divino. Confie no autor da sua história. Ele está escrevendo algo extraordinário. Agora, eu quero te convidar para algo especial. Vamos juntos nos conectar com o coração de Deus por meio da oração. Esse é o momento de abrir sua alma, entregar a Ele suas dúvidas, medos e sonhos e permitir que a paz que excede todo entendimento inunde o seu coração. Feche os olhos, respire fundo e prepare-se para sentir a presença de Deus tão perto de você. Pai amado, estamos diante de Ti neste momento, com nossos corações abertos e cheios de gratidão pela Tua presença em nossas vidas.
Sabemos que cada detalhe, cada passo e cada momento fazem parte de um plano maior que apenas Tu conheces. Hoje, queremos Te entregar todas as nossas inquietações, dúvidas e medos, confiando que Tu és um Deus de propósitos e que nada em nossas vidas acontece por acaso. Senhor, reconhecemos que muitas vezes não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Há dias em que o fardo parece pesado e a escuridão ao nosso redor nos faz duvidar de que estamos no caminho certo. Mas neste instante, entregamos essas dúvidas a Ti. Sabemos que, mesmo quando não vemos, Tu estás trabalhando. Mesmo quando tudo parece sem sentido, Tu estás nos guiando. Tu és o Deus que transforma lágrimas em bênçãos e dores em aprendizado. Pai, queremos pedir que fortaleças nossa fé. Ensina-nos a confiar no Teu tempo, mesmo quando a espera nos parece longa. Dá-nos paciência para entender que cada etapa tem um propósito, que cada atraso pode ser uma proteção e que cada porta fechada pode nos guiar para algo muito maior. Ajuda-nos a enxergar os pequenos sinais do Teu amor ao longo do caminho, para que possamos caminhar com esperança e coragem. Te entregamos nossos sonhos, nossas feridas e nossos medos. Alinha os nossos planos aos Teus, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Quando nos sentirmos fracos, lembra-nos de que Tu és a nossa força. Quando estivermos confusos, mostra-nos que Tu és o caminho. E quando estivermos desanimados, reaviva em nós a esperança de que tudo está sob Teu controle. Deus, agradecemos porque sabemos que não estamos sozinhos. Tu caminhas ao nosso lado em cada passo, mesmo nos momentos em que pensamos estar abandonados. Obrigado pelo Teu amor incondicional, que nos envolve e nos sustenta. Obrigado por cada detalhe que, em Teu infinito cuidado, Tu planejas para o nosso bem. Nós confiamos em Ti, Senhor, mesmo quando não entendemos o porquê ou o para quê. Ajuda-nos a lembrar que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Por fim, Pai, pedimos que nos dês olhos espirituais para enxergar o Teu agir em nossas vidas. Que o nosso coração se renda completamente ao Teu propósito e que possamos viver para a Tua glória com fé e obediência. Entregamos a Ti este momento, sabendo que estamos seguros em Tuas mãos. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza e a razão da nossa esperança. Em nome de Jesus, confiamos e agradecemos. Amém. Após esse momento de oração, quero que você leve uma verdade ao seu coração. Deus está trabalhando, mesmo nos momentos em que tudo parece parado. Ele cuida de cada detalhe e a sua presença nunca falha. Que tal fazer algo simples agora, mas muito poderoso? Escreva nos comentários: eu confio no propósito de Deus. Deixe isso registrado como um ato de fé e entrega. Sua declaração pode inspirar outros a também confiarem e se fortalecerem espiritualmente. E se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar o like. Assim, você ajuda essa palavra a alcançar mais pessoas que também precisam de um momento como esse. Não custa nada, mas faz toda a diferença. Agora, se você deseja levar esse propósito para todo o ano, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que Deus continue abençoando sua vida e guiando seus passos. Até o próximo momento juntos. E lembre-se, cada detalhe está nas mãos de Deus.